Também chegou, né? Pessoal, vocês que estão entrando agora, eu vou pedir para vocês desligar o microfone, porque senão vai dar interferência quando você falar em relação ao curso, ok? Todo mundo, por favor, desliga o microfone e vem interagindo com a gente, escrevendo via chat, ok? Vida tá aí? Legal. Vou começar. Pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula do curso E1. É uma grande alegria estar com vocês aqui. Eu sei que talvez alguns vão começar a entrar ainda, mas em respeito a você que já está no ar com a gente, nós vamos iniciar o nosso curso. Vamos orar nesse instante? Eu gostaria de orar com você para que Deus nos abençoe. Amém? Senhor Deus, pedimos que o Senhor cubra, Pai, das nossas vidas, cada um onde estiver, debaixo da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder. Pai amado, que a Tua paz esteja sobre os nossos corações, que o Senhor fale conosco, Pai amado, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Legal? Bom, gente, eu estou primeira vez fazendo aula assim de online, então me perdoem algumas falas que eu possa ter com vocês. Mas vocês que estão entrando aí, bem-vindos, boa tarde. Quando passar toda essa turbulência, a gente vai dar um abraço pessoalmente em cada um, e é uma honra tê-los aqui nesse curso do E1. Legal? Bom, nós temos hoje 3 tópicos, ou 3 aulas que nós vamos estar tratando ou falando com vocês nessa segunda aula. Nós vamos falar hoje sobre a conclusão do nosso passado. Eu queria saber, ou se você tem como responder no chat, assim, quantos que estão aqui participando conosco que já tiveram uma experiência com o Senhor Jesus? Manda um positivinho, e se você não teve ainda, está ainda nesse processo, você também possa dizer, olha, para mim ainda falta alguma coisa, estou buscando alguma coisa em Deus. Responda alguma coisa no chat aí, eu tenho uma equipe de apoio aqui, meus universitários vão me ajudar também a estar interagindo com vocês, legal? Bom, vamos lá. Boa pergunta. A pergunta que eu fiz para vocês todos que estão aqui conosco já receberam Jesus como Senhor e Salvador nas suas vidas? Já entenderam o processo da salvação, a experiência com o Senhor Jesus? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria que você começasse a pensar. Legal? E a nossa aula de hoje é preciso concluir o nosso passado. É preciso concluirmos as nossas histórias, né? Eu creio que nós precisamos entender que as nossas vidas, elas sempre vão passando por ciclos, né? E quando nós recebemos ao Senhor Jesus, por isso foi essa minha pergunta, nós entramos num novo ciclo da nossa vida. Entramos num ciclo agora de uma pessoa que teve uma experiência com Jesus, que se relaciona com Deus e conhece um Deus que fala com você, que fala conosco e que ouve a nossa oração. Então, é importante nós entendermos que a partir do momento que eu conheço Jesus Cristo, que eu entendo que Jesus é meu Senhor e Salvador, que eu confesso os meus pecados, que o sangue de Jesus Cristo entra na minha vida, então eu abro um canal de comunicação com Deus. Legal? E aí nós sabemos que com esse canal de comunicação, nós então vamos sendo sarados daquilo que muitas vezes nos fez mal no passado, e o que Deus tem assim como presente para nós, na nossa vida, tanto presente, como eu falei, para a nossa eternidade, de estarmos com o Senhor Jesus Cristo na eternidade. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5:17, e eu gostaria que se pudesse colocar na tela para que eles possam participar, diz assim, eu vou ler para vocês. Vai entrar na tela de vocês, 2 Coríntios 5:17. Bem, Tem um pouquinho só para aparecer. já está entrando na tela de vocês, 2 Coríntios 5:17, que a gente vai ler junto, legal? Aí. Diz assim, olha, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Legal. Vou ler mais uma vez. Portanto,
se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Legal, pode voltar para mim, por favor. Deixa eu voltar aqui. Então, legal, voltei. Pois bem, estar em Cristo é estar ligado ao Senhor Jesus Cristo, é estar ligado ao Deus Todo-Poderoso, é estar ligado ao nosso Salvador. Estar em Cristo, a palavra do grego português é exatamente essa, olha, você está inserido, sabe? Você está, tem uma junção, um encaixe, onde você agora faz parte da vida de Cristo na tua vida. Estar em Cristo, estar ligado totalmente, faz parte, estarmos nesse processo de caminhada da nossa salvação. Então, diz assim, olha, portanto, se alguém está em Cristo, nova criação ou seja, agora você começa a ter novas experiências, você começa a ouvir a voz de Deus, você começa a ter sentimentos que até então para você não eram tão normais, e agora começa a ser fluir na tua vida, porque o Espírito Santo de Deus agora está habitando em você através do Senhor Jesus Cristo, e você então começa a ter essas novas experiências. E aí diz que as coisas antigas, as coisas, talvez quando não está tratando de coisas antigas, está tratando de coisas que no passado não te fizeram bem, já passaram, e surgirão coisas novas. Então, legal, eu recebo Jesus, sou uma nova criatura, tem coisas antigas da minha vida que faziam parte, e agora vão começar a não fazer tão da parte, porque Deus começou um processo na minha vida, e vão surgir coisas novas. Queridos, exatamente nesse processo, sempre Deus tem coisas novas para a nossa vida. O legal do Evangelho é que nós vivemos todos os dias coisas novas em Deus. Tanto é que o Evangelho diz, né, o Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas, coisas novas. Deus sempre tem coisas novas para a nossa vida, ok? Então, e aí, quando a gente começa então essa luta, ou melhor dizendo, esse processo de caminharmos com Deus, nós entramos então numas decisões pessoais nossas. Isso significa carne e espírito, né? Onde a minha alma, minhas emoções buscam algumas coisas, e aonde o meu espírito quer se manifestar outras coisas mais novas da minha vida, né? E aí é assim que Deus começa a trabalhar em cada um de nós. Então, nós entramos, vamos dizer assim, numa luta. Ou seja, o que Deus tem para mim, que é muito bom, e o que eu tinha no meu passado, que eu achava que era bom, e que hoje não está tão bom, e que eu preciso reconstruir, fazer em Deus. Não depende só de mim, não depende do meu esforço, depende do Espírito Santo na minha vida, e de eu desejar, de eu reconhecer, de eu querer estar com Cristo na minha vida. Legal? Bom, gente, então nós entramos exatamente nessa estar em Cristo, esse processo do que era carne, quando eu falo carne, situações não desejáveis que Deus não compactuava comigo, e situações que Deus agora começa a trabalhar em mim para que eu possa caminhar a verdadeira vida em Cristo Jesus. E aí, nós vemos que só conseguimos essa vitória através de Jesus Cristo. E a Bíblia trata Jesus Cristo, a salvação, exatamente como uma palavra que vocês vão ouvir bastante, se não ouviram até hoje, que se chama graça. O que é graça? Graça pode ser traduzida assim, olha, Jesus Cristo igual graça. É a mesma coisa da expressão, o verbo é uma ação. Jesus é graça, Jesus é amor, Jesus é perdão, Jesus é misericórdia. Jesus sempre está disposto a construir algo novo nas nossas vidas, né? E por isso Jesus Cristo, ele é a própria graça que se manifesta todos os dias na nossa vida, quando eu vou abrindo esse canal de comunicação, através da busca do Espírito Santo, que fica bem forte em mim. Então vamos pôr lá, vai uma luta aqui, né? Há um equilíbrio, vamos tentar pegar essa balança. Aceitei o Senhor Jesus Cristo agora como Senhor e Salvador. Jesus Cristo quer entrar na minha vida e se manifestar com grande força, com grande unção, com grande poder. E há uma situação agora que eu preciso começar a ter mais de Deus,
para que eu possa melhorar como pessoa, melhorar a minha vida, para que eu possa ter mais paz, mais intimidade com Deus, e eu começo então essa busca. Quanto mais eu tenho de Deus, mais eu vou deixando a minha carne, o meu eu, as coisas que não são tão boas, diminuindo, e o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus vai crescendo. Quanto menos eu vou deixando Deus entrar, as coisas vão desequilibrando na minha vida, né? Então a vida cristã, né, a vida do ser humano, ela vai sempre estar nesse processo, nesse equilíbrio, nesse balanço. Eu preciso buscar mais a Deus na minha vida, ok? É preciso nós, então, entendermos que não tem como começar algo novo se nós não concluirmos o nosso passado. Não tem como nós começarmos algo novo em Deus se nós não entendemos que Deus tem algo novo nas nossas vidas, né? E quando eu falo algo novo, não é você derrubar a tua casa, não é você derrubar a tua história, não é. É Deus trazer restauração nas nossas vidas, ok? É trazer restauração para que a gente possa ser revigorado, reanimado, né? Vamos aproveitar esse exemplo do coronavírus agora, né? Que está aí no mundo, trazendo tanto desequilíbrio e ao mesmo tempo traz desequilíbrio para nossas vidas como pessoa. A gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente viu que no ecossistema equilibrou, simplesmente porque o mundo parou. E eu fiquei pensando essa semana sobre a questão de quando Deus criou o mundo. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então Deus não nasceu cansado. Nada disso, querido. Deus queria ensinar para nós que a Terra precisa de um tempo de descanso. E nessa corrida desses 20 anos, desses 20 séculos correndo, ninguém descansou, o mundo não parou e as coisas não foram tendo assim, essa situação de a gente ver um equilíbrio. Então é uma pergunta, não estou afirmando, né? Mas é bem interessante. A Terra está descansando de toda essa turbulência e a ecologia está equilibrando todo o seu sistema. Não é interessante? Pastor, mas muita gente está morrendo. É verdade, queridos. Deus não quer essas mortes. Mas em termos de equilíbrio mundial de ecologia, nós vemos que a nossa Terra está sendo equilibrada, né? Então eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse: Deus quer que eu pare um pouquinho para ouvir a sua voz? Deus quer que eu entre nesse descanso dele? Deus quer que eu me relacione com ele? Quando eu faço tudo isso, a minha vida melhora, eu trago um equilíbrio para o meu físico, para a minha alma. Mas, puxa, pastor, eu estou preso na minha casa. Legal, querido, também você está preso. Todos nós estamos presos de uma certa forma. Porém, grande oportunidade de ouvirmos o que Deus tem de novo para as nossas vidas. Legal? Vamos lá. Eu queria que agora colocasse na tela Lucas 19, de 1 a 10. E talvez nem precise colocar porque a gente não vai ler todo esse texto. Mas eu queria perguntar para vocês, quem conhece a história de Zaqueu, né? Lucas 19, de 1 a 10, fala sobre a história de Zaqueu. Você pode pôr um pouquinho? Aqui. A história de Zaqueu. Se você tiver com a tua Bíblia, você pode pegar Lucas 19, de 1 a 10. E agora, se eu apertar aqui? Legal. Chegou aí Lucas 19, de 1 a 10. Me presta a Bíblia, por favor, aqui. Meu óculos. É muito apoio, né, amor? É muito apoio. É muito apoio aqui. Obrigado. Gente, olha só. Lucas diz o seguinte aqui. Lucas diz o seguinte aqui, olha. Lucas 19, de 1 a 10. Eu vou ler só alguns versículos. Jesus entrou em Jericó
e atravessava a cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Então correu adiante e subiu a uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Olha que interessante, esse é um texto bem conhecido, muitos conhecem o texto de cor, né? Ou de cor, pelo menos, sabe bem como que é o texto de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de imposto, um cara que, cobrava das pessoas impostos, mas ele não cobrava o imposto direitinho, não. Ele era o cara que cobrava o imposto para levar vantagem, né? Ou seja, ele subornava a situação, né? Ele era o cara da época não bem visto, né? Ele era o cara que nós temos hoje como a turma aí que passou a mão na grana aí da Lava Jato no país e que está sendo processado. Zaqueu não estava sendo processado, mas todo mundo sabia que ele era um cara bem difícil. E aí, nós vemos então, vou voltar para a minha tela. Nós vemos então Zaqueu tendo uma situação bem interessante, né? Ele dizendo assim, olha, ele queria ver e queria conhecer quem era Jesus. Ele queria ver e queria conhecer quem era Jesus. E aí, o que ele faz? Ele faz uma coisa muito louca, né? Sobe numa figueira brava, porque ele sabia que Jesus passaria perto de lá. Por que ele subiu nessa figueira brava? Ele subiu porque ele era baixinho, ele era de uma estatura baixa, então ele vai lá e sobe nessa figueira para encontrar Jesus. Mas ele sobe escondidinho, sabe? Muitas vezes a gente quer encontrar Jesus e a gente quer se esconder das nossas dificuldades, das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos medos, das nossas inseguranças, daquilo que muitas vezes nós não queremos saber e que as pessoas nos vejam. Mas Jesus passa por debaixo da figueira. E quando Jesus passa, ele não somente vê um homem pendurado na figueira, mas ele conhece Zaqueu e fala, Zaqueu, ele chama ele pelo nome, desce depressa. O que tem na tua vida ou na minha vida que nós temos subido dentro de uma figueira e temos nos escondido e que Deus hoje olha para mim e olha para você e fala assim, João, desce dessa tua figueira. Vem aqui que eu quero bater um papo contigo. Acho que a conversa é bem essa. Olha, eu quero trocar uma ideia com você. Você não está bem. Você não anda muito correto com a tua vida. E aí Jesus fala isso para ele. E Jesus ainda fala mais uma coisa. Zaqueu, eu quero ir lá na tua casa. Você fala, ó Jesus, eu nem te convidei para você ir em casa. A gente tem uma mania de assim, ó, vai para ir em casa. Será que vai dar para dar um churrasco? Será que vai dar para comer uma pizza? A gente quer dar um monte de história. Hoje Jesus não tem essas historinhas não. Jesus fala assim, olha, vem aqui, nós temos que bater um papo e o papo é rápido. E ele fala mais ainda assim, olha, não é rápido não, eu vou pousar na tua casa, eu vou dormir lá, eu vou ficar lá, eu quero compartilhar com você, eu quero ver como que está a tua casa. É interessante que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele já sabia toda a história de Zaqueu. Ele sabia a família de Zaqueu. Ele sabia que ele não era bem visto. A sociedade viu Jesus indo para a casa de Zaqueu, não concordou com Jesus. Poxa, Jesus está indo lá para a casa daquele cara que é pecador, para aquele cara que rouba as pessoas, para aquele cara que cobra demais. Mas Jesus vai lá e quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus fala para Zaqueu o seguinte, Zaqueu, hoje entrou salvação nesta casa. Legal. Jesus entra e começa então um processo agora sobre a vida de Zaqueu, de imediato. É isso que Jesus Cristo quer entrar e fazer na nossa vida. Um processo de imediato, uma salvação de imediato, cura de imediato, transformação imediata. Situações que nós fazíamos que não eram boas e que Deus tem para nós agora como situações de mudança. Isso é chamado de conversão. A conversão traz mudança nas nossas vidas. A conversão traz arrependimento nas nossas vidas. A conversão traz Jesus Cristo dentro da nossa vida. Sabe? É tão importante nós entendermos que a conversão não é simplesmente eu participar de uma igreja, mas é muito mais do que isso. É entender que o Senhor Jesus, o Deus da igreja, quer habitar dentro da minha casa, dentro da minha vida e mudar aquilo que não está muito legal
e transformar. E aí Zaqueu entendeu esse processo de salvação. É muito legal que Zaqueu fala assim, Jesus, olha, eu vou vender meus bens e eu vou devolver com juros 4 vezes mais aquilo que eu peguei das pessoas. Ou seja, olha querido, quando Deus vem em nossas vidas, além dele mudar a nossa vida, ele faz com que a gente seja justo com as pessoas que nós somos injustos. Quantas pessoas passaram pela minha vida, pela tua vida, que você cometeu injustiça? E Deus hoje, nessa tarde, quer trazer restauração, quer trazer mudança, quer trazer um renovo, quer trazer algo tão bom e tão novo sobre as nossas vidas, tá? Você prejudicou alguém? Você foi prejudicado? Se você prejudicou, é tempo de você pensar que Deus quer que você restitui e abençoe e perdoe e vai para essa pessoa pedir perdão. Você foi prejudicado? É tempo de você receber de Deus a paz sobre o teu coração e perdoar aquele que te prejudicou, né? Mateus 18, de 21 a 35, ele fala sobre a questão do perdão. Depois você pode ler na tua Bíblia, pode anotar, tá bom? Que é necessário não perdoar, eu já perdi essa pessoa 2 vezes, 3 vezes. Queridos, a Bíblia diz que é necessário perdoar 70 vezes 7. E não é por ano não, sabe isso? Diz que é por dia. Dá 490 vezes perdão num dia. Então, ou seja, é para perdoar sempre e de qualquer forma não tem como não perdoar. Eu confesso para vocês que eu acho que esse negócio de perdão não é fácil não, sabe? Tem gente que você fala assim, como que eu vou perdoar tamanha injustiça sobre a minha vida? Porque existem coisas que te fazem, que podem te machucar um sentimento diário, mas existem coisas que te fazem que mudam a tua história, existem situações tão difíceis, mas mesmo com tudo isso, Deus quer trabalhar o perdão sobre as nossas vidas, ok? É muito legal a gente entender essa questão que Deus é um Deus de restauração e de restituição. Falando sobre casa, falando sobre situação, falando sobre Zaqueu, eu queria falar com vocês sobre a questão do casamento, como que Deus olha para nós, para a família, sobre o casamento. A Bíblia diz que Deus instituiu o casamento como algo sagrado. Tanto é que Deus fala que quando Jesus voltar, nós, a igreja do Senhor Jesus, encontraremos Ele, né, a igreja a noiva, encontrará Jesus nos ares. Ou seja, olha como é importante e como Deus olha a questão do casamento. E olhando para esse coronavírus, para esse tempo de inserção nas nossas casas, eu queria perguntar para você, como está o teu casamento? Pastor, eu não casei ainda. Então que bom que você que não casou ainda, que você tem tempo de orar para que Deus prepare uma boa esposa ou um marido abençoado para você, que você monte o lar abençoado. Pastor, eu sou casado, legal. Como está o teu casamento nesses 14 dias? Você pode dar uma nota de 0 a 10? Vocês foram aprovados, vocês estão sendo suporteando um ao outro, ou não está nada bem? Então, hoje à tarde a gente pode orar nesse sentido por vocês também, para que Deus abençoe e derrame paz. Não sabemos mais quantos dias ficaremos nesse recluso da nossa casa, mas sabemos que Deus quer vir com a paz. Jesus hoje te chama para que você desça da figueira brava, e Ele quer estar junto com vocês esses dias que vocês estarão nesse recluso, nesse tempo de descanso. Não é tempo de prisão, é tempo de restauração, é tempo de vida em Jesus Cristo nas nossas vidas. E quando Deus constitui a família, a Bíblia diz que o homem deixará a sua casa e unirá a sua esposa. Então, olha que interessante. O homem, que agora vai ser pai da casa, vai se unir à sua mulher, esposa, e vão ter filhos abençoados e vai ser bênção, né? Olha como que Deus faz a coisa certinho. Macho e fêmea geram filhos e filhos são bênção de Deus, né? Tirando isso, não tem como gerar filhos. Tudo que não tem como multiplicar, gerar debaixo de uma aliança em Deus, não é bênção para as nossas vidas, não é verdade? Vamos lá. Eu queria agora chamar o meu grande amigo aqui, que chama o Éder. Ele tem um testemunho muito legal de vida, um testemunho do que Deus fez na casa dele. Ele não é o Zaqueu, apesar de não ser um cara tão alto, mas é um cara que tem uma história grande, de gigante. E ele vai falar aqui com vocês um pouquinho, legal? Daqui a pouquinho eu volto. Vem cá, Éder. Isso aqui é o grande Éder,
Não é o Daciolo, mas é o nosso amigo Éder. E ele... Eu sou o irmão pobre, gêmeos que não deu certo. Legal, e ele vai Boa contar... tarde, galera. E ele vai contar a história deles agora. Uma história que é uma bênção para as nossas vidas, tá bom? Boa tarde, galera. Legal ver vocês interessados aí no E1, querendo saber, né, quais são as visões da igreja para a sua vida. E eu queria compartilhar uma coisa muito bacana, que foi um motivo de dúvida logo quando eu entrei na igreja. A gente está falando aí do tema de conclusão do passado, né? E como isso pode falar ao seu coração nessa tarde? Logo quando eu entrei na igreja, muito importante, eu precisava concluir algumas coisas do meu passado. Eu tinha muito assunto para, enfim, que a partir do momento que você se converte a Cristo, tinha muita coisa que já não estava mais alinhada com o meu novo propósito. Porque toda vez acontece o seguinte, quando você renasce para Cristo, você nasce uma nova pessoa. Então assim, você não pode, né, ser uma nova pessoa e continuar fazendo tudo aquilo que você já fazia anteriormente. Você tem que de fato mudar. Inclusive uma mudança de mente, né, de pensamento. Tem uma parte aí na sua apostila que é lá fala da metanoia, né? Mas falando do meu testemunho, o que eu precisava concluir no meu passado, que isso foi importante, foi muito decisivo na minha caminhada com Cristo. Eu sou de família espírita, né? Então muitas pessoas da minha família seguem o espiritismo e durante muito tempo, né, enfim, desde que eu me reconheço por gente, é muito comum ver os ritos, né, das práticas lá do espiritismo dentro de casa, e isso fez parte da minha vida. Então isso para mim sempre foi muito comum, né? E eu vivia assim, por mais que eu não acreditava muito, não praticava, mas era uma prática muito comum dentro da minha família, para mim não gerava nenhum espanto. E eu, naquela ocasião, como eu era do mundo, eu acho que tudo podia, né? Então assim, se não fizesse mal a ninguém, via aquilo com grande normalidade. E o que acontece quando você aceita Cristo e você depara com a Bíblia falando diferente, né, do que você está acostumado? O que você vai fazer? Você está preparado para de fato seguir a Bíblia, ou tem coisa na Bíblia que você fala, olha, isso aqui não está comigo, eu vou pular, e aí você acaba criando uma Bíblia de conveniência, né? O que é legal você segue, o que não é muito legal você pula a página, enfim. Com Cristo não pode ser assim. A sua vida tem que imprimir a verdade. E diante desse dilema, né, do que eu estava acostumado e do que a Bíblia, né, dizia daquelas práticas, eu tive que me posicionar. E assim, não tem muito mistério. Eu não tive nenhum problema de, enfim, renunciar toda essa prática de espiritismo que estava na minha vida. E isso fez algumas mudanças na minha vida, de práticas, que isso custou muito. Porque, como eu falei, eu vim de uma vida que para mim eu enxergava isso com muita naturalidade, para mim era muito normal. E a Bíblia fala, não, isso não é normal. Se você faz isso, você tem que parar imediatamente. E foi exatamente isso que eu fiz, eu me posicionei e eu tive que me livrar de algumas coisas. Por exemplo, a partir do momento que você começa a ter uma vida cristã, você não precisa de nenhum objeto para que você tenha acesso a Cristo. E quando você vem de espiritismo e outras religiões, é muito comum você carregar um monte de objeto que parece que vai te dar um acesso imediato a Cristo, parece que vai ter um outro intercessor antes de Cristo para te ajudar. Quero declarar uma coisa aqui para vocês, isso é uma grande mentira. Nada, nenhum tipo de objeto, nenhum tipo de escultura, nenhum tipo de madeira esculpida tem o poder de falar com Deus ou de falar com Cristo. Então assim, isso foi um motivo de muito choque, porque eu tinha uma vida toda carregada dessas coisas místicas, sabe? Olha, era objeto para aquilo, patuá para isso, terço não sei das quantas. Então eu tive que fazer uma limpa. Mas por que eu fiz isso? Porque a igreja mandou? Porque os meus amigos novos não faziam? Não. Eu
O meu coração gerou um entendimento. Por amor a Cristo, eu consegui entender de que essas coisas que eram muito normal, né, as coisas que eram normais da minha vida, não podiam mais fazer parte da minha vida, não podiam estar mais comigo na minha caminhada com Cristo. E eu comecei a me desfazer dessas coisas. E assim, e é bacana porque assim, tem coisa que de repente você acha que não tem nada a ver. Por exemplo, o que é muito comum é batizar crianças, né, na igreja católica, e você é convidado para esse batismo, e você ganha aquele souvenirzinho assim, muito bacana, que é um presentinho que você ganha, mas ali vem uma água benta, vem um terço. Eu ganhei um kit desse numa dessas ocasiões e tinha guardado. E num desses dias o Espírito ele vem, sabe, conduzindo, ele fala, olha, tem alguma coisa ainda que está desalinhada. E a gente começa a orar e até que ele mostrou. Aí eu fui lá na gaveta e eu achei esse kitzinho que eu ganhei em uma dessas festas de batismo. E não é por religião, eu simplesmente entendi que aquele terço ele não simbolizava nada para mim, né, para minha nova caminhada, e que aquilo não agregava nada na minha vida e aquilo não tinha poder nenhum. Então assim, não tinha por que guardar aquilo na minha casa. E eu me desfiz disso. Isso é um dos assuntos. Agora, uma outra revelação muito importante que trouxe para a minha vida por exemplo, bebida. Bebida é comum, todo mundo pode beber, você compra bebida em qualquer mercado, com nota fiscal, é legal, todo mundo consome, mas eu, depois de um determinado momento que eu aceitei a Cristo, a bebida deixou de fazer parte da minha vida. E como eu falei, como que isso acontece? Você para de beber porque você é crente? Não tem nada a ver, até porque na Bíblia ela diz, não diz lá que você não pode beber, porque inclusive o primeiro milagre de Jesus foi, né, transformar água em vinho. Mas o que a bebida fazia com a minha vida? Que ambiente que eu estava, onde eu consumia bebida? O que ela mudava na minha mente? Então assim, isso começou a trazer uma revelação e hoje eu não bebo mais. Mas eu não bebo que nem como eu falei para vocês, não é porque é uma regra. Isso é um conceito de vida que eu adotei. Porque antes, quando eu bebia, eu sei exatamente o que aquilo fazia na minha mente. Eu sei exatamente como eu tratava minha esposa, eu sei exatamente qual era o tratamento que eu dava para minhas filhas, e hoje eu sei que eu educo as minhas filhas por influência. Então eu não quero simplesmente falar, olha, eu posso beber à vontade e você não. Então assim, não. Eu não quero esse tipo de hipocrisia na minha vida, e a bebida foi uma das coisas que eu tirei da minha vida, não por cumprir lá uma regra, nada disso. Se é uma coisa que não edifica a minha vida, ela não pode fazer parte da minha caminhada. E é interessante, porque em casa, eu sempre trabalhei com viagem, então assim, meus amigos voltavam de viagem e o meu grande presente era ganhar bebida. E chegou um determinado momento que eu tinha um armário lá em casa, em cima da geladeira, tinha um monte de caixa de uísque, e eu já não bebia mais. E o que você faz com isso? Exatamente. Se aquilo não agrega a minha vida, se aquilo não edifica a minha vida, como é que eu vou dar aquilo para quem eu gosto? Eu vou levar minha bebida lá para casa de um amigo para ele encher a cara, pegar o carro, matar uma pessoa pelada, matar a família dele. Não, se aquilo não é para a minha vida, se aquilo não agrega na minha vida, com certeza não vai agregar na vida de mais ninguém. Então eu peguei todas aquelas garrafas de uísque que tinha, estampei uma por uma e joguei no ralo, exatamente assim. E eu acho que é isso que você tem que fazer com a sua vida, com o que está te prendendo, né? Porque hoje acho que esse tema é exatamente isso, né? Você acertar algumas contas do seu passado e não tem meio termo, né? Na Bíblia não tem essa opção, que tem gente que gosta de ficar em cima do muro, né? Mais ou menos. Eu só vou fazer uma revelaçãozinha aqui para você. Em nenhum lugar da Bíblia eu vi que no céu tem muro. Então assim, se você está no muro, no céu é que você não está. E assim, então eu trouxe esse testemunho só para que vocês pudessem ajudar, né, nesse processo de acertar suas coisas do passado, de fato se posicionar, porque é isso que a Bíblia pede. Você já teve, né, um que morreu pela sua vida. O sangue dele foi vertido para que pudesse pagar todos os seus pecados. Então assim, não tem dívida nenhuma que alguém possa cobrar de você depois do sangue do Cordeiro. Então assim, sinta-se livre exatamente assim, com essa intensidade toda,
para se desprender de tudo que está te amarrando, tudo que possa te impedir de continuar, né, na sua jornada com Cristo. Isso vai fazer grande diferença na sua vida, porque se você não resolver isso agora, esse negócio lá na frente ele vai funcionar como se fosse uma cilada para você, uma armadilha, e aquela coisa que vai trazer acusação para a sua vida. Então assim, resolva o seu passado e se livre de toda essa acusação, para que você possa fluir e ter uma caminhada totalmente livre, que é isso que Cristo oferece para você. Toda a liberdade de poder viver em Cristo, ok? Amém. Boa tarde para vocês, Deus abençoe. Obrigado, Éder. Olha, bom, nós trocamos essa ideia para o Éder falar o testemunho dele, porque eu creio que, além de ser um testemunho forte, é um testemunho que tem muita verdade, muita autenticidade e muita autoridade, porque ele viveu, né, e tem vivido essa transformação na sua vida. É interessante nós entendermos que cada um de nós tem algo que pega em nós. Ele falou da questão da bebida, outra questão do sexo, que às vezes faz tanta questão fora do casamento ou nas horas erradas, da pornografia, outros da mentira, outros do caráter. Olha, saiba de uma coisa, não importa o que você tem feito de errado, importa o que Deus pode fazer, transformação nova na tua vida. E eu queria entrar num outro item agora, que até para que a gente possa trabalhar um pouquinho, fala sobre a transformação do caráter, né? Eu vou chutar para vocês. Estão perguntando no chat. Não, você quer? Transformação do caráter, velho. Me falou disso. Falei. Bom. Vamos lá. Gente, nós vamos entrar agora na transformação do caráter, ok? E aí, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Eu sei que algumas pessoas estão perguntando algumas coisas no chat, e eu queria que o nosso pessoal de apoio tem como responder e ajudar, ou tem alguma pergunta que vocês querem colocar no ar. Se tiver alguma pergunta que vocês queiram colocar no ar, que vocês acham que é interessante a gente colocar no ar, a gente vai colocar agora, ok? Peraí, que dá um delay. Legal. Tem uma equipe de apoio aqui. Você voltou? Peraí. Botei. E eles estão olhando se alguma pergunta a gente está vamos colocar aqui no ar para estar conversando com vocês. Deixa eu só perguntar para eles aqui. Tem alguma pergunta que vocês acham relevante para colocar no ar? Não, por enquanto aqui não tiveram pergunta. Deixa eu Não. perguntar aqui. Olha, vocês podem perguntar, tá? Nós temos aqui 4 pessoas de apoio para aproveitar a pastora Kamal, a Roselaine, o Éder e a pastora Cláudia aqui no apoio no chat. Qualquer pergunta vocês podem perguntar, e se a gente for perguntas que a gente achar que é interessante colocar aqui no ar para nós conversarmos, a gente dá uma paradinha e entra no ar com vocês aqui, ok? Legal, pessoal. A gente vai entrar agora sobre, como eu falei agora, a transformação do caráter, né? E aí eu queria ler com vocês Efésios 2, de 1 a 3. Deixa eu tentar colocar esse versículo aqui na tela para vocês. Se já está entrando para vocês, só um segundinho, vai entrar o versículo para vocês aí na tela. Olha, vamos lá, Efésios 2, de 1 a 3. Fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora
atua nos filhos da desobediência. Olha que interessante, filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha Efésios contando aqui uma história da questão do antes e do depois, da nova vida em Jesus, de estarmos vivendo o novo de Deus. Olha, Ele vos deu vida. Quem nos deu vida? Jesus Cristo. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ou seja, nós, pessoas, estávamos mortos e só podemos ter vidas em Jesus Cristo, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, ou seja, segundo os conselhos desse mundo. Olha, como o Éder até falou agora há pouco, tudo que eu fazia, tudo estava tranquilo. Eu não sentia que estava nada errado, porque na verdade não conhecia a luz, não tinha a luz do Senhor Jesus sobre a sua vida, não tinha a própria verdade. E aí, Jesus vem em nós fazer algo tão tremendo e tão diferente. Segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Eu queria fazer uma perguntinha para você. Você quer que esse Espírito que atua nos filhos da desobediência atue na sua vida? Eu tenho certeza que você vai falar, não, pastor, eu não quero que esse Espírito que atua na desobediência, nos filhos da desobediência, atua na minha vida. Eu também não quero. Mas, para que a gente não tenha esse Espírito, nós precisamos caminhar com Cristo, estar em Cristo, viver a vida com o Senhor Jesus Cristo. Entre os quais também nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. O que é a inclinação da nossa carne? Tem coisas, né, como o Éder falou, para ele, por exemplo, a questão da bebida e outras coisas que ele fazia, ele falou, satisfazia a sua carne momentaneamente. Vamos entender duas coisas aqui importantes. Deus não é contra o prazer. Deus ama que nós tenhamos bons prazeres, que nós sejamos felizes e alegres. Quando Deus pôs Adão e Eva no jardim do Éden, e jardim do Éden significa lugar de delícias, Deus leva o homem para viver o melhor da vida e ter os melhores prazeres, estar em comunhão com Deus, com a sua esposa, e não foi, Deus não tira o prazer. Então assim, pastor, olha, então Deus queria colocar o homem no jardim do Éden e lá não era lugar de prazer, não. Tanto era lugar de prazer que Deus deu uma mulher para o homem ter prazer, e ela ter prazer com o homem, e eles tinham comunhão com Deus. Então Deus não é contra o prazer, Deus é contra aquilo que destrói a nossa vida. O que destrói a tua vida hoje? Será que é a bebida? Será que é a mentira? Será que são os relacionamentos errados? O que está destruindo a tua vida hoje? O que você tem feito hoje que tem destruído a tua vida? Que não está te levando a ter uma vida de prazer em Deus e que Deus não aprova. É isso que Deus está dizendo aqui em Efésios. Isso significa inclinações da nossa carne, porque nós temos uma luta, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira. Olha, eu queria perguntar para você. Eu acho que é uma coisa onde pega em todo mundo. Quem nunca ficou irado? Mas muito irado, muito bravo. Chutou o cachorro, uma panela, derrubou a porta, sei lá o que você já fez. Existem situações de ira na nossa vida muito, muito traumáticas, que marcam muito as nossas vidas. Sabe, a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, se eu tenho controle sobre a ira, eu não deixo que essa ira me leve a uma situação extrema. Eu consigo até não gostar, até sofrer algum tipo de situação dentro do meu corpo, mas eu consigo ter um autocontrole. Quando eu perco esse controle, é porque Deus perdeu comigo a chance de me fazer vitorioso. E eu sei que você hoje, nessa tarde, quer entender que Deus tem tempo de vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa, né? E aí eu queria falar com você alguns pontos, que eu nem vou pôr na tela, mas a gente pode bater uma bola rapidinho, sobre alguns termos que talvez você até use, ou você talvez tenha ouvido dentro da igreja, você não entende muito esses termos crentescos que a gente usa, que às vezes está dentro do evangelho, ou a gente acaba falando com uma certa naturalidade. O que é o mundo? Aí você pode ser uma pessoa bem entendida, um astrólogo, né? Ou sei lá, um astrônomo, melhor dizendo, né? Astrólogo. E você pode dizer assim, o mundo
é o cosmo, é uma esfera. Não, estou dizendo a questão do mundo, sobre a questão de como, não de planeta, mas de como a gente vive dentro da nossa própria sociedade. Ou desse mundo, como nós vivemos dentro de um mundo, né, que tem tantas pessoas de diversas formas, de diversas maneiras, mas como eu me comporto dentro da minha vida cristã, né, chamada cristã, que eu estou buscando caminhar com Deus, quais as minhas práticas em Deus dentro desse mundo. Qual é o meu estilo de vida? Né? Ah, pastor, eu gosto de... Meu estilo é esportista, surfista, roqueiro. Não estou dizendo disso, não é isso. Todo mundo, nos seus estilos, estão dentro da igreja e são bem-vindos, porque não é isso que a gente quer tratar. Eu vou no estilo de vida no sentido assim, como que está a tua vida em Deus, né? Como que Deus trata com você, como que você tem acompanhado a tua vida com Jesus Cristo caminhando em você. O que está interessante quando a gente vê essa questão, o que tem realmente trabalhado em você, ou você tem dificuldade de deixar Deus trabalhar na tua vida, né? Deus não quer mudar o jeito de você ser. Eu gosto, pastor, de comer macarrão. Agora eu me converti e não posso comer macarrão porque macarrão era tão bom. Não é isso. Olha, Deus, eu gostava de comer pudim. Agora eu me converti e não posso mais comer pudim porque pudim eu comia demais. Se você comer demais, pudim pode ser até um pecado na tua vida. Então a questão não é do pudim, a questão é de como você está trabalhando as situações na tua vida. Qual é o teu estilo de vida hoje, né? Se você está namorando, como que é teu namoro? Se você é casado, como que é teu casamento? É interessante, tem um pastor chamado Simarco, ele fala um negócio muito legal. Sexo fora do casamento é pecado, e casamento sem sexo também é pecado. Eu acho que tem muita gente pecando dos dois jeitos. Tendo sexo fora do casamento e não tendo sexo dentro do casamento. Se você é casado e não tem sexo também, você está pecando, querido. Então, olha, cuidado aí. E se você está tendo sexo fora do casamento, mas todo mundo faz. Você também está pecando, querido. Então, entenda bem as coisas. Deus trabalha com princípios. E quando nós vivemos os princípios de Deus, nós somos abençoados. Olha, eu queria ler alguns versículos para vocês, né? E eu vou simplesmente falar esses versículos. Você pode anotar, que eu acho que seria interessante você anotar. E depois a Rosalene vai mandar no grupo aqui para vocês, ok? João 17, 15, 16, assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Ah, que legal! Deus está dizendo para você, sai do mundo, corre daí, porque o mundo está ruim, né? Vamos morrer. Não é isso. É para que Deus quer nos livrar do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus está dizendo isso para quem? Para as pessoas, né, que estavam ali. E ele estava falando sobre os discípulos que estavam caminhando com ele. Olha, Jesus olha para você e fala assim: você não é desse mundo, né? Ô, pastor, eu sou um fantasma, eu sou um ET. Não, ele está dizendo para você, querido, olha, você faz parte, você vive nesse mundo, mas você tem que viver diferente do que esse mundo muitas vezes quer que você viva. Tiago 4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou seja, se eu quero ter uma vida... Oi? Está lá. Não vou depois. Tiago 4. A Rosana está pondo depois no WhatsApp aqui, você pode acompanhar depois aí. Para a gente ser um pouquinho mais objetivo, eu não quero também te cansar muito. Olha, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Interessante a gente entender isso. Olha, o que é amizade? Vamos tentar entender o que é amizade. Amizade é andar junto. É compartilhar das mesmas coisas. Você compartilha das mesmas coisas que desagradam a Deus com as outras pessoas, você não está sendo amigo de Deus. Você compartilha das mesmas coisas que Deus tem para você com as outras pessoas, você está sendo amigo de Deus. E você está constituindo isso. Então, o quê? Não compartilhando as coisas que o mundo quer. Eu não estou tratando aqui de mundo, estou tratando de situação de extrema situação fora da direção de Deus em relação à tua vida com Deus. Então, assim, precisamos trazer esse equilíbrio para a nossa vida. A gente vive num mundo, temos várias pessoas ao nosso redor, mas o nosso testemunho, o nosso caráter, a nossa vida, a nossa integridade, o nosso caminhar,
vai mostrar para as pessoas que vale a pena caminhar com Deus, porque Deus nos dá uma vida de prazer, de integridade e de fidelidade. Agora, olha que legal. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é amor? Amor é entrega. Quando eu me entrego à minha esposa, eu estou dizendo para ela, eu te amo. Quando a tua esposa se entrega a você, ou vice-versa, está dizendo um ato de amor. Jesus se entregou por nós, então ele se manifestou um ato de amor. Amor significa entrega. Quando eu não me entrego totalmente a Deus, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu não te amo. Deus, eu não quero que você faça parte da minha vida. Ah, pastor, mas eu amo a Deus, só que é difícil. Lógico que é difícil, querido. Ninguém está dizendo que caminhar com Deus é fácil, mas é importante você entender que você ama a Deus. E aí, existe sempre essa luta, porque nós somos um espírito que temos uma alma que habita no corpo. Então, Deus, Ele é espírito que quer tratar com o nosso espírito. Nós temos uma alma, que são as nossas emoções, que habitam em nós. E nós temos um corpo, físico, que sofre as dores e que sofre as alegrias. E Deus quer equilibrar isso em nós. E Deus quer trazer sobre nós esse equilíbrio, essa paz. Porque Deus nos criou, homens e mulheres perfeitos para viver o melhor dessa terra. E com isso, Deus então quer fazer de nós pessoas saudáveis, tanto corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Porque a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, habita em nós. A Trindade se manifestou para nós. E nós, sendo uma pessoa que temos uma tricotomia dentro de nós, corpo, alma e espírito, recebendo Deus na nossa vida, nós fazemos um equilíbrio de vivermos nessa terra, o melhor dessa terra, porque Deus habita em nós e quer fazer de nós pessoas abençoadas na sua presença. Legal? Aí nós deparamos no nosso dia a dia, como nós tratamos atrás, sobre uma força contrária, chamada diabo. Pastor, não fala esse nome. Tem gente que tem medo do nome do diabo, mas não tem medo de fazer as coisas que agradam para o diabo. Então, sem hipocrisia, Não tem eu não falo esse nome perto de mim, mas faz tanta coisa que o diabo atrai a vida dele. Então, cuidado, porque às vezes o nome não é tão forte, mas o que você faz, o que eu faço, pode atrair muito mais o diabo na tua vida. Legal? Então, vamos ver assim, olha, o diabo é um espírito maligno, Olha que interessante. Vamos lá entender o processo onde que nós conhecemos ou foi manifestado essa força maligna. O céu era perfeito. E aí o diabo, sendo um dos anjos que tinha um escalão forte lá dentro, uma divisa forte do céu, resolveu se rebelar contra Deus. E aí então ele e um terço do céu sai se rebelando contra Deus e cria um inferno. Então um terço do céu sai e levanta então esse trono demoníaco que Jesus já venceu na cruz do Calvário, e que nós como igreja viveremos eternamente com Deus. Isso será, Deus dará total extermínio nessa situação do céu e do inferno, porque Deus é muito mais poderoso do que Satanás. Mas essa força maligna, ela tenta nos impedir de caminharmos com Deus. Efésios 2:2, aí depois você também pode pôr no WhatsApp para vocês, eu quero que depois vocês tenham isso para ler também. Diz assim, olha, nos quais andastes outrora, alguém abriu o microfone aí, e aí está dando microfonia. Vou ler de novo, ó. Efésios 2:2, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eu queria te perguntar, você não é desobediente. Deus te chamou para ser um filho obediente. Nós não somos uma igreja edificando em Cristo de Osasco, ou edificando não é uma igreja que põe regras. Pastor João, seu microfone está mutado. Vamos lá? Agora, onde eu parei? Efésios 2:4. Vou voltar.
Bom, nós não somos uma igreja que trabalhamos com regras. Olha, gente, vocês podem fazer isso, não pode fazer aquilo, deve fazer aquilo, não deve fazer aquilo outro. A gente não trabalha assim. Nós somos uma igreja que trabalhamos com princípios. Porque regras você pode cumprir ou não. Regras é muito difícil. Mas Deus trabalha conosco com princípios. O princípio é muito maior do que regra. O princípio ele entra na minha vida e eu começo a ser algo muito natural, porque é um princípio de vida. É um princípio de caminhar com Deus sobre a situação. Então, queridos, olha, vamos entender uma coisa. Quanto mais eu caminho com Deus, mais o diabo foge de mim. Quanto menos eu caminho com Deus, mais o diabo quer me pegar pelos pés. Né? Então, assim, cuidado, o inimigo está perto de você. Mas quanto mais você fica mais forte em Deus, ele foge de você. E quanto mais longe você fica de Deus, mais perto ele está perto de você. Eu queria tentar colocar uma situação para você pensar. Você já fez alguma coisa na tua casa? Não vou falar casa porque cada, ou seja pai, filho, ou dentro do teu lar, que desequilibrou a tua casa, que gerou uma guerra, que quebrou prato, panela, sei lá, que criou outras situações. Eu queria te perguntar, dentro do que aconteceu na tua casa, houve alguma atuação que o diabo teve brecha? Eu vou te responder que sim. Ou houve mentira, houve traição, houve bebedice extrema. Alguma coisa aconteceu de forte para que tivesse uma grande inimizade. Não foi do acaso. Vocês não estavam lá em casa assistindo um filme romântico, ou ouvindo a palavra de Deus, ouvindo um louvor, e daqui a pouco o inferno veio e se derrubou sobre a tua casa. Não abriu-se uma brecha. Quando a gente abre uma brecha, a gente dá espaço para o diabo entrar e fazer bagunça. Então preste atenção. Você tem uma porta na tua vida. Você pode abrir ou fechar. Você pode fechar a porta da tua vida para as coisas malignas e abrir a porta da tua vida para a vida eterna, para aquilo que é bom para você, aquilo que é bom para a tua caminhada. Então, a Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas você tem que resistir. Uma porta tem um objetivo: resistir o vento, resistir as tempestades, resistir o ladrão, resistir aquele que quer invadir a sua casa. Espiritualmente é a mesma coisa. Tenha Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus também é a porta. Coloque Jesus na tua vida para que ele possa te proteger dessas coisas malignas. Ok? Vamos lá. Eu já falei sobre vencer o diabo, e a gente pode caminhar em cima disso. Mateus 4, de 1 a 11, Jesus, depois vocês podem ler na tua casa, ficar melhor, mas Jesus também foi, o diabo tentou falar para Jesus, e fazer um acordo com Jesus. Falou assim: olha, Jesus, se você me der o teu reino, né, ou seja, ele tentou negociar com Jesus. Jesus falou: passa de mim, Satanás. Se você pegar Efésios 6, de 1 a 17, vai falar sobre as armaduras de Deus, que não dá tempo de a gente falar aqui, porque a nossa lição já é rápida, mas vai falar sobre o capacete, sobre a couraça, sobre a espada, sobre o sapato, e a gente depois pode conversar com isso um pouquinho mais para frente. Ou seja, mas eu não queria que você entendesse nessa tarde, que você pode resistir ao Satanás, com a palavra de Deus na tua casa, com louvor, com ações de graça. E eu quero te dar uma dica que eu tenho feito pela manhã. Eu acordo pela manhã e está tudo muito parado, né? Eu abro as janelas da minha casa e eu falo: Senhor, muito obrigado por esse dia, por esse sol que está saindo, por esse sol que não saiu. Deus me dá uma estratégia de como eu vou viver esse dia dentro da minha casa. Deus me dá... E eu oro, falo com o Pai, vou lá fazer meu café, abro um louvor na minha televisão, no meu celular, leio um versículo. Eu vou cuidar das minhas crianças, eu quero cuidar de manhã enquanto estou falando com Deus, sabe? Você pode abrir o teu dia abrindo portas de louvor, de adoração, de gratidão, onde o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer para você vencer mais um dia da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu queria agora chamar a mulher mais linda desse mundo, mais bela, abençoada, que tem uma voz doce, que é a minha esposa. Ela vai compartilhar com vocês a fé, tá bom? Vem cá agora. Linda. Pastora Cláudia.
tarde, pessoal. Tudo bom? Como que tá aí o curso? Tá dando para acompanhar? Tá sendo legal? A gente está vendo aqui pelo chat que não está tendo muitas dúvidas, mas é importante você tirar as suas dúvidas para saber se tem alguma situação de você estar em dúvida daquilo que a igreja pensa, daquilo que nós cremos como igreja. É o momento de você interagir e também nós assim, nos relacionarmos nesse momento aqui, ainda que seja virtual, mas a gente está conversando aqui um pouco com vocês. Bom, a minha parte aqui nessa tarde é falar de uma parte muito legal, que é o compartilhar da fé. Nesses dias a gente realmente não está conseguindo compartilhar pessoalmente com ninguém, né? Somente com aqueles que moram junto com a gente. Mas a palavra de Deus diz que a melhor coisa é dar do que receber. E quando nós reconhecemos quem é Jesus para nós, que Ele é nosso Senhor, que Ele é nosso Salvador, que Ele nos tirou de uma situação e nos levou numa situação de trevas e nos levou para uma situação do reino do seu amor, que diz a Bíblia. Nós somos assim gratos a Deus, porque algo em nós começa a acontecer. Não é simplesmente uma história que as pessoas contam. A história do Éder, por exemplo, que ele contou aqui, é uma história verídica, que ele viveu isso. Né? Eu, por experiência, nasci em um lar evangélico. Meus pais já eram convertidos quando eu nasci. Mas também, para mim, houve um momento que eu precisei pensar quem era Jesus para mim. O que Jesus significava para mim? Que sentido tinha Jesus na minha vida? E isso aconteceu numa fase de adolescência. E para mim fez total diferença a partir daquele momento, porque as decisões da minha vida eram pautadas na palavra de Deus. Que a palavra de Deus para nós é o caminho, né? É um caminho que nos leva à vontade de Deus. E conhecer a palavra de Deus é muito importante. E nesse momento, eu vou falar com vocês sobre isso, esse compartilhar da fé. Quantas pessoas, até nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, estão sofrendo por solidão, por medo, por pânico, tendo surtos emocionais. Por quê? Porque justamente isso, faltam pessoas para compartilhar a sua fé. Compartilhar aquilo que você tem dentro de você, que te sustenta todos os dias. Pelo menos é isso que tem me sustentado todos os dias. Acordar e saber que Jesus está presente. Que nada mudou. Não é a pandemia do mundo que fez de Deus mudar. O que mudou simplesmente foi as circunstâncias desse mundo, mas Deus é imutável, Ele continua o mesmo. Ele é o Pai bondoso que cuida de nós, cuida dos seus filhos. E como o pastor João falou, né, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, muda o nosso estilo de vida, a gente tem Deus como nosso Pai. O nosso Pai. E aí, a partir desse momento que eu descubro que eu sou uma filha amada de Deus, eu tenho algo para compartilhar com as pessoas. Eu quero que as pessoas saibam que elas não precisam sofrer, que tem um Pai que cuida de nós, um Pai que está zelando pelas nossas vidas. É óbvio que a gente tem os requisitos. Qual que é o requisito? A obediência. Deus leva em conta a nossa obediência, a nossa disposição em querer fazer para agradá-lo e também para nos agradar. Porque a palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo. Deus não habita mais em templos feitos de alvenarias ou de tendas como eram lá no Antigo Testamento. Mas o Senhor fez do nosso coração lugar para Ele habitar. E que esse lugar seja um lugar agradável ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, que está conosco todos os dias. Como a Érica comentou ali no chat, antes de entrar aqui eu estava lendo. É isso mesmo, Érica, o Espírito Santo habita em nós, não precisamos temer o inimigo, porque Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. A palavra de Deus diz que não tem luta nenhuma maior da que nós possamos suportar. E se tiver, vem o escape, que o Espírito Santo traz o escape.
Então, o que eu quero propor para vocês nessa tarde é isso. Compartilhe a sua fé através de vídeos virtuais, através de um telefonema, através de uma mensagem de WhatsApp. Lembre dos seus queridos que estão sozinhos, que estão precisando de uma palavra de ânimo. E mais que isso, não só uma palavra de ânimo, compartilhe Jesus, compartilhe a sua fé, compartilhe aquilo que Jesus fez na sua vida. Jesus fez alguma coisa tão impactante dentro de você? Compartilhe isso para as pessoas, porque isso faz total diferença na vida das pessoas. Você não sabe o quanto, que o valor de um testemunho tem na vida da pessoa. Na minha vida, vários testemunhos me impactaram e fizeram eu tomar posições diferentes por causa de testemunhos. Então, compartilhe a sua fé para as pessoas. Diga a elas quem é Jesus para você. E diga para as pessoas o que Jesus pode fazer. Se fez na tua vida, pode fazer na vida de todas as pessoas. Então, querido, agora vai ter eu vou colocar aqui para vocês uma maneira que você quer abordar, quer evangelizar uma pessoa. O seu testemunho é uma ferramenta, mas também tem outras. A palavra de Deus nos ensina como compartilhar o evangelho para as pessoas. Eu vou colocar aqui para vocês aqui a imagem para vocês verem como que é. Olha, aí está dizendo, né, que o bem-aventurado é dar do que receber. E aqui tem 4 verdades que podem transformar a sua vida. Que aí eu vou passar bem rapidinho, porque isso também está na apostila. Mas você pode falar para as pessoas, falar para elas que Deus as ama. E aqui está um texto e a maneira de você falar isso para as pessoas. É importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, saber que ninguém está sozinho. Deus está conosco e Deus ama a todos. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então fale para as pessoas que Deus as ama. Que também a gente precisa saber que em algum momento da nossa vida nós interrompemos esse relacionamento com Deus. Então precisamos saber que nós somos pecadores. Eu pequei. Mas alguém resolveu esse problema para mim, porque eu sozinha não poderia chegar ao céu. Mas Jesus, ele pagou por mim esse preço de sangue para que eu pudesse ter acesso a esse relacionamento com Deus novamente. E eu preciso decidir, eu quero ou não quero viver para Deus. E assim, agora eu volto para aqui. Quer voltar? Uhum. E assim nós terminamos essa segunda aula. A segunda aula do curso E1. Fique firme, domingo que vem é dia de Páscoa, é domingo de Páscoa. Mas eu acredito que até por questão desse isolamento, eu não sei. Eu acho que o nosso domingo vai ser um domingo talvez tranquilo. Mas participe da aula domingo que vem. E faça perguntas. Se você não se sentiu tão à vontade com a ferramenta do YouTube, do chat para fazer perguntas, faça lá no WhatsApp. Faça lá que a gente vai estar lá para responder para você. Tem aqui o pastor Kamal, o pastor João, a Roselaine, o Éder, que estaremos juntos ali no WhatsApp para falar com você, tá bom?